Sabem aquela sensação incrível de quando têm uma ideia muito forte sobre um tema e ninguém à vossa volta percebe bem aquilo que vocês estão a querer dizer e de repente conhecem alguém que não só percebe exatamente o que vocês estão a falar, como defende exatamente a mesma ideia? Foi isso que eu senti ao ler este livro. Foi isso que eu senti que o Michael Sandel acredita. É exatamente aquilo que eu ando a falar há anos e ele descreve-o de uma forma tão clara, tão simples e maravilhosa neste livro. Para quem não conhece, o Michael Sandel é possivelmente e atualmente um dos filósofos políticos mais conhecidos. Ele é também professor em Harvard de Filosofia e de Ética e a ideia central do livro tem a ver com as falhas e as consequências desta teoria da meritocracia. Em primeiro lugar, eu acho que é importante eu salientar isto. Esta ideia da meritocracia surge de um ideal de justiça e de igualdade de oportunidades. Qualquer pessoa, independentemente da sua origem, teria a oportunidade, no caso do talento e no caso de se esforçar para isso, para chegar onde qualquer outra pessoa chega. Para basicamente garantir alguma espécie de justiça, garantir que todos consigam chegar onde querem, independentemente de onde vêm. Qual é que é a ideia que eu realmente acredito? Eu acredito que a ideia de mérito é literalmente uma farsa, é um mito. E é exatamente essa a ideia central do livro. Isto porque não só porque a ideia de mérito e mesmo o próprio conceito de sucesso são conceitos muito complexos, mas principalmente conceitos muito, muito subjetivos e que principalmente são injustos. Porque para ser justo nós tínhamos todos que ter o mesmo ponto de partida, o que evidentemente não acontece. A família, a nacionalidade, o contexto social, as próprias estruturas são diferentes, não há como. E depois a própria interdependência. Nós, por mais que nos esforcemos para alguma coisa e de facto tivermos mérito para conquistar o que quer que seja, existe uma coisa que é a interdependência. Nós não chegamos a lado nenhum sozinhos. Houve imensos fatores, imensas pessoas à nossa volta que contribuíram efetivamente para que nós chegássemos lá, para o nosso sucesso. E não só, o próprio contexto faz toda a diferença. O autor acaba até por dar o exemplo do LeBron James, que é super conhecido, é um jogador de basquete com imenso sucesso. Para além de muito talentoso, é rico, é famoso, tem tudo aquilo que as pessoas atribuem à ideia de sucesso. E o autor aqui diz, ok, mas efetivamente ele nasceu com dom, com talento, ninguém lhe está a tirar o mérito, não é isso que se coloca em causa nesta ideia da meritocracia. Obviamente que as pessoas têm que ser reconhecidas por terem mérito e pelo esforço que fazem, mas a questão é de facto devido ao mérito do LeBron James que ele chegou onde chegou? Ou tem simplesmente a ver com todos os fatores à volta dele que se reuniram e que por acaso o tornaram bem-sucedido? Se o LeBron James tivesse por acaso nascido na Florença renascentista, ele seria hoje uma pessoa muito bem-sucedida? Numa época em que claramente quem tinha sucesso era um bom pintor e não propriamente um jogador de basquete. Portanto, até que ponto é que o contexto define tudo? Por acaso ele estava nos Estados Unidos, que é provavelmente o país que paga melhor a um jogador de basquete, um país que lhe reconhece o talento e em que realmente jogar basquete é uma coisa que dá dinheiro. Ele, se calhar, se tivesse nascido na Etiópia nos dias de hoje, seria desempregado, digo eu, e então podíamos dizer que ele não tinha mérito? A questão é exatamente essa. Não depende só de nós e esta ideia de meritocracia adoece as pessoas porque as responsabiliza a 100% pelo seu destino, que é um destino tão random. Porque depende de imensos fatores que nós simplesmente não controlamos. E uma coisa muito curiosa que é, o autor, como é americano, foca-se muito nos Estados Unidos e acaba por comparar alguns factos muito interessantes. E ele diz que 77% dos americanos acreditam que o seu destino está nas suas mãos e que se realmente se esforçarem por alguma coisa, conseguem. Em contrapartida, mais de metade dos europeus acha que o sucesso prende-se com fatores que estão simplesmente fora do seu controle. E porquê é que isto é engraçado? Porque há muitos países na Europa que têm, efetivamente, políticas de assistência social e nos Estados Unidos nós sabemos perfeitamente que é cada um por si e Nossa Senhora nos salva a todos. E por outro lado, é irónico que nos Estados Unidos há muito menos mobilidade social do que em países como a Espanha, como a Finlândia, como a Suécia. Qual é que é realmente o problema social da meritocracia atual? As pessoas querem ter uma sensação de controle. As pessoas que têm sucesso querem sentir que merecem o sucesso pela qual lutaram e que controlam completamente o seu destino e querem também atribuir responsabilidade total a quem não o consegue fazer, como se alguém que não tivesse sucesso fosse realmente merecedor disso. As pessoas são pobres, as pessoas se são pobres é porque não lutaram para não ser. E realmente nos últimos 40 anos ficou muito enraizada na nossa sociedade global esta ideia de que nós temos exatamente aquilo que merecemos.
que não é factual, não é verdade. É injusto nós responsabilizarmos uma pessoa pela vida que ela tem quando há imensos fatores que são simplesmente impossíveis de controlar. Há realmente dimensões da nossa vida que transcendem o controle e a própria compreensão humana. E é por isso que depois, com esta pressão do sucesso e esta pressão do mérito, há milhares e milhares e milhares e cada vez mais cedo de estudantes, por exemplo, universitários, em situações de completo burnout. Há pessoal que se vicia em comprimidos para estudar mais. Há pessoal que se torna literalmente dependente de substâncias. Há pessoal que entra em depressão, ansiedade. É a loucura do perfeccionismo. As pessoas querem todas ser bem-sucedidas e, se não forem, responsabilizam-se a elas mesmas por isso. O autor defende que esta ideia de triunfo e esta ideia de garantia que, se nós nos esforçarmos, conseguimos, é completamente tóxica e falsa, até porque o sistema não cumpre esta promessa. A quantidade, por exemplo, de licenciados em condições de trabalho muito precárias ou então em situações de desemprego que se sentem que eles é que falharam é o exemplo perfeito disto. Da natureza imprevisível da vida e do destino, percebiam o quanto o mérito acaba por ser um capricho arrogante e acabavam por se tornar pessoas mais inclusivas, mais generosas, mais empáticas. E o autor acaba por se focar muito em duas áreas ao falar sobre isto, na área da educação e na área do trabalho. Há aqui um fenómeno de credencialismo, do facto de nós sermos licenciados, termos um certificado de competências, inconscientemente nesta cultura do mérito, faz-nos crer que nós merecemos algo por termos um papel, o que simplesmente não é verdade, não certifica absolutamente nada e até ele diz mesmo mais. Há aqui a questão de que as faculdades não se centram naquilo que realmente deviam centrar-se, a ensinar as pessoas a refletir, a criarem esta capacidade de espírito crítico e a criar, sobretudo, integridade moral, que é o que falta a muito boa gente e a muitas instituições políticas, infelizmente. Ele até dá um exemplo que eu me parti a rir, porque é assustador ao ponto que nós chegamos, de um juiz que está a ser acusado de abuso sexual de menor. E ele, em pleno tribunal, justifica-se: mas eu fui um estudante de uma universidade de muito prestígio, eu esforcei-me muito para conseguir tirar boas notas. E o pessoal fica todo: mas o que é que isso tem a ver? É quase como se ele estivesse a justificar que era uma pessoa de bem porque efetivamente tem sucesso e conseguiu sucesso através do seu próprio esforço. Isto já não é só uma questão de mérito nem de sucesso, é uma questão de os nossos valores estão completamente confusos e está tudo errado. Como é que uma pessoa acha que é boa pessoa por aquilo que conquistou e não por aquilo que efetivamente é para os outros? Esta ideia de que para se construir sucesso e uma boa vida nós temos que ser completamente instruídos, o que é que cria? Revolta e raiva nas pessoas da classe trabalhadora, porque são pessoas que claramente não dedicaram a sua vida a isso, seja por que motivo for. E o que é que isto faz? Cria, obviamente, um efeito corrosivo até na própria democracia, porque desvaloriza o contributo para a sociedade das pessoas menos instruídas, promove preconceitos contra estas pessoas e acaba por os excluir de estarem representados nas forças políticas. Portanto, as pessoas não se sentem representadas, as pessoas perdem a autoestima, sentem que não contribuem para nada, que ninguém quer saber delas, que elas efetivamente não são importantes e, pior, que a culpa é delas. E o que é que faz? Faz com que se virem para o populismo. E é muito interessante este fenómeno porque, de facto, nos últimos anos é isso que nós vemos. Não só na Europa, como nos Estados Unidos e principalmente em Portugal, até no nosso caso, é isso que nós vemos. É as pessoas não se sentem representadas por ninguém e depois vem um Zé Colinho que lhes diz exatamente aquilo que são as preocupações delas e elas deixam-se ir. E por outro lado há também esta questão que é a maior parte dos nossos políticos, e estou a falar em termos globais, são aqueles que estudaram nas universidades de prestígio, são aqueles que têm as maiores capacidades e competências académicas e técnicas, ou seja, que têm muito conhecimento teórico de uma determinada coisa, o que não implica que sejam governadores eficazes, e é isto que as pessoas não percebem. Estudar numa universidade de elite e ser uma pessoa brilhante não faz com que esta pessoa seja um político com um governo mais eficaz. Falta virtude cívica, falta sabedoria prática, falta capacidade de refletir e liderar pelo bem comum e não pelos interesses próprios. Tudo coisas que claramente as universidades não trabalham. E o autor aqui até dá o exemplo de dois dos presidentes mais bem-sucedidos na América, que foram o Lincoln e o George Washington, e nenhum deles tinha diploma universitário. Resumidamente, esta capacidade de se tirar boas notas, de ser bem-sucedido e de ter integridade moral são coisas muito diferentes. Portanto, o autor acredita genuinamente que esta cultura da meritocracia apresenta um risco muito grande para a democracia. Em primeiro lugar, aumenta a desigualdade social. Aqueles que têm privilégios e sempre os tiveram,
obviamente que vão sempre chegar mais longe do que os outros. Por outro lado, o fracasso é quase responsabilizado a 100% a cada indivíduo. O que é que acontece? As pessoas perdem a autoestima e deixam simplesmente de acreditar nos sistemas de apoio social. E isto mina completamente a participação pública. As pessoas desistem dos governos. Aqueles que já se sentem desfavorecidos ou literalmente marginalizados pelos sistemas políticos desistem completamente de participar nisto, porque sentem genuinamente que as suas ações não têm impacto nenhum. Há uma concentração de poder clara das elites, o que faz com que estes princípios muito giros de igualdade, de oportunidades e da participação de todos vá pelo ralo. Há também uma perpetuação de estruturas injustas, seja pelo racismo, seja pela discriminação de género, sejam fatores sociais e económicos. E mais uma vez, este ideal de igualdade e de justiça é uma farsa. Qual é que é a ideia final e conclusiva deste livro? Que o problema da meritocracia não é o ideal tem todas as boas intenções do mundo. O problema é depois como é que se pratica isto e como é que isto é na prática. Há de facto uma cultura e pratica-se de facto uma cultura do mérito. O problema é que não há igualdade de condições. Os ricos e os pobres continuam as suas crianças a brincar em sítios diferentes, continuam a comer em sítios diferentes, continuam a estudar em sítios diferentes. Portanto, enquanto ricos e pobres não se concentrarem nos mesmos sítios, não fazerem as mesmas coisas, isto nunca vai mudar. É obrigatório que os políticos comecem a tomar decisões não no sentido do sucesso para as pessoas, mas no sentido de igualdade de oportunidades, no bem comum. E a única solução passa também por uma solução individual, de nós reconhecermos que, independentemente de onde nós estamos hoje, amanhã a roda da fortuna gira e amanhã podemos estar noutro sítio. Se eu for uma pessoa bem-sucedida hoje, ter esta empatia, esta humildade de conseguir perceber que não é porque eu mereço, é por uma série de circunstâncias que, por acaso, me favoreceram neste momento. E o que não impede de eu amanhã não estar no lado dos desfavorecidos. E é preciso que nós tenhamos esta humildade de perceber que nós não controlamos a 100% o nosso destino. Muito pelo contrário, somos muito mais condicionados do que aquilo em que acreditamos. Independentemente de nós estarmos num lugar mais positivo ou mais negativo, nós temos essa capacidade de perceber que todos nós merecemos estar bem. Que é o que falta a muito boa gente que tem sucesso. É só foca em si e acha que merece mais do que aqueles que não têm aquilo que têm, o que é muito enganador e totalmente falso, na verdade. Eu adorei simplesmente este livro, fez-me refletir sobre muita coisa. É um livro que está muito acessível para qualquer pessoa ler, é muito interessante, está muito bem fundamentado. Tem imensos exemplos de figuras da economia, da filosofia, da política, muitos exemplos práticos que também ajudam para nós termos uma visão diferente das coisas. Só tenho a apontar duas coisas que eu não gostei tanto. A certo ponto, ele repete muitas ideias e senti que se focava muito também na área da educação. E é natural, porque acaba por ser a sua zona de conforto. Ele é professor, portanto, ele também tem uma ideia mais específica e particular das coisas, de como é que está o ensino neste momento, principalmente o ensino americano. Senti também que a solução que ele dá no final do livro é muito abrangente, é muito subjetiva, não é nada específica, não é nada prática. Obviamente que o senhor não é um político, ele nem quer ser, ele é um filósofo, é um homem das ideias, mas de qualquer forma eu estava à espera que ele fosse mais específico, que nos desse realmente mais luzes sobre efetivamente o que é que nós podemos fazer para contribuir para o bem comum. Gostei muito desta ideia de que nós às vezes temos uma ideia sobre até a nossa própria vida e achamos que ela é nossa e de facto é o resultado de uma sociedade, da forma como nos educamos e da forma como nós navegamos na vida, com ideias que muitas vezes nem são nossas. E esta ideia da meritocracia, todos nós ouvimos, pelo menos a minha geração, de que se nós lutássemos pelas coisas iríamos conseguir, e simplesmente não é verdade. Eu por acaso nasci como mulher em Portugal, num país que tem tanto de bom e às vezes nós damos por garantido, mas eu podia ter nascido como mulher no Cazaquistão, no Brasil. Simplesmente eu se nascesse no Brasil, a minha vida ia ser completamente diferente. E então nós às vezes esquecemos-nos disto, que a nossa vida ou o nosso privilégio não reflete o nosso valor. Nós simplesmente tivemos a sorte, e alguns tiveram o azar, de nascer sobre determinadas condições, em determinados contextos, que esses sim definem a maior parte da nossa vida, quer nós queiramos, quer não. Digam-me aqui em baixo qual é que é a vossa perspectiva sobre esta ideia da meritocracia. Digam-me se já leram este livro, se estão a pensar ler. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.